Então, Carol, a estatística é essa mesmo. 3 a 5% das nossas crianças no mundo inteiro, independente de raça, sexo, nível sociocultural, vão ter uma superdotação ou um nível de alta habilidade. Sim. A gente tem que perceber a nossa criança como um todo, nosso filho. Às vezes a nossa criança, ela não vai ter uma alta habilidade pedagógica. Ele não está sabendo ler e escrever na frente. Mas é um menino que pega uma bicicletinha com 3 anos e anda numa roda só. Tem uma alta habilidade motora. Porque a alta habilidade, ela não é só pedagógica, diferente do que as pessoas acham. Eu nunca ouvi falar que é um superdotado porque Motor, é um superdotado motor. A gente imagina sempre ligado à área pedagógica, né? É bom em matemática, é bom em português. Conhecido um superdotado. Mas o Messi, por exemplo, o Ronaldinho, O né, Phelps, Pelé. né? Todos esses grandes atletas, eles provavelmente têm um grau de superdotação motora. Então, nosso filho pode ser um grau motor, pode ser um grau artístico, pode ser um menino de extrema musicalidade. Como eu tenho pacientes que não são pedagogicamente superdotados, mas são musicistas. Na área das artes. Começam a tocar piano ou algum outro instrumento com 2, 3 anos de idade. Deixa eu aproveitar, Cristina, ser superdotado está diretamente ligado ao QI ou não necessariamente? Não necessariamente. Igual ela falou, o QI, na verdade, é um teste que a gente faz, né, psicológico, que está ligado muito à área da cognição, da inteligência, mas que não mede essas áreas que a Suzana acabou de falar, ok? Então, você pode fazer um teste no seu filho, dar um QI médio, mas ele ser superdotado em outras questões, tá certo? E pode também, dentro do próprio teste de QI, dar uma elevação no QI verbal e uma baixa no QI de execução, ou seja, é uma criança que fala muito bem e entende muito bem as coisas, mas na hora da interpretação de algumas coisas executivas, de interpretar, de poder fazer no social, já não é tão bom assim, né? Ou o contrário, é um menino expansivo, social, tem muitos amigos, mas na hora de verbalizar, de colocar o que está falando, o que está pensando, tem uma certa dificuldade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um teste de QI não quer dizer que ajuda, apoia, mas não quer dizer que a criança seja superdotada ou não. Tá? A gente tem que avaliar o conjunto, por isso que a gente chama a família, faz anamnese, faz outras intervenções, manda para neuro, para a gente ver todo o conjunto, é todo um contexto que você tem que avaliar. E a gente pode ter uma criança também com QI alto, né, Cristina? Mas que ela não consegue usar daquele potencial que ela tem. Então, é uma criança de QI alto, mas sem uma superdotação. Superdotação é um plus. A criança realmente, ou o adulto, né? Ela tem que ter um diferencial, tem que ter um a mais. Uma área boa, que é diferente também do gênio. Por exemplo, o superdotado, Messi, Pelé, eles são superdotados no futebol. E detalhe, o Messi, por exemplo, ele tem Asperger. Então, assim, e é superdotado. Olha que interessante. Tem, né? as comorbidades, né? A Suzana depois pode até falar para nós isso aí. Mas, enfim, o superdotado, ele é bom numa área, num plus, igual a Suzana falou. Agora, o gênio, ele é bom em tudo, certo? E eu pensava que eu era superdotado, agora já estou em Você acha que é gênio? Acho que era o da lâmpada, né, não? Suzana, nós falamos no comecinho sobre 3 a 5%. Isso. Mas você não acha que esse percentual pode estar camuflado por causa do difícil diagnóstico? Eu acho que até o nosso percentual no Brasil está muito abaixo disso. Né? A gente não faz diagnóstico dos nossos superdotados, é um desperdício mesmo. Imagino. A gente teve em 2015, tem uma lei que foi colocada, que a gente deveria fazer um censo escolar cadastrando os meninos superdotados. Isso nunca aconteceu. A gente não tem esse cadastro. E é comum, às vezes, a mãe vai no consultório para uma dor de cabeça, qualquer coisa. E durante a consulta, eu vou ver a dor de cabeça, mas eu tenho que falar com a minha mãe, você não está notando que seu filho tem um potencial que a gente tem que trabalhar, tem que direcionar? E a mãe nem percebeu que o menino era superdotado, e muitas vezes a escola também não, porque a nossa sociedade não faz essa visão nem esse direcionamento. Que acha que tem que tirar 10 em tudo para ser superdotado. E não tem. Carol, desculpa só fazer não é nem pergunta, é uma observação.
pode parecer para essa criança que é um bônus, né? Até um motivo de se gabar em relação aos amiguinhos, sou superdotado. Sim. Mas eu acho que o não diagnóstico deve ser um sofrimento para essa criança, não é? Muito, sabe por quê? O não diagnóstico significa o seguinte, o menino percebe que ele é bom em determinadas coisas, né? Mas ele sabe que ele é melhor que os colegas, sabe que tem algumas coisas que ele não é tão bom e fica aquele impasse, tá certo? É importante ele saber que ele é superdotado? Não. Depende da idade, né? Depende da idade. Então, um pré-adolescente, ok, porque ele já sabe dessa diferença. Sim. Uma criança pequena, talvez não, porque vai trazer aí um prejuízo, porque ela ainda não tem uma autorregulação no comportamento, não tem uma maturidade. E os outros saberem? É importante, não é? As pessoas, ou não, é discriminação, pode ser o povo discrimina. Bullying, né? Como que funciona? Ela sendo mãe de superdotado, acho melhor ela falar sobre isso. Não. Falando nisso, Suzana, desculpa, enquanto você fala, nós temos algumas imagens do seu filhote aí você comenta essa pergunta da Carol e comenta com a gente também quando que você descobriu eles como superdotados. Na verdade, eu vou aproveitar e vou fazer um link, porque você pode ter um filho, né, que tem uma habilidade superior, esse é uma figura do meu menino, com 2 meses de aula de artes. Uau. De repente ele resolveu que ele queria fazer umas artes e aí ele começa a fazer. Já pinta um rosto assim? Não, com tranquilidade, ele tem uma habilidade de autodidatismo, né? Então ele depois foi para aula e ele consegue realmente gerenciar isso aí com a professora. Isso com que idade, Suzana? Ele agora tá com 8. E com essas pinturas? Não, isso foi agora, isso é recente. Você descobriu que ele Pois era... Aí entra nisso. Ele já era diferente, assim, tinha uma capacidade maior de aprendizado desde os 3 anos, né? Ele alfabetizou com 3 anos e tudo. Mas isso não significa que uma criança que alfabetizou aos 3 anos será superdotada. Às vezes o pai estimulou, né? Às vezes é uma criança de QI alto, que foi hiperestimulada e ela vai ler. Mas isso não é superdotação, porque você pode sair da superdotação. Você realmente tem que ter um plus. Então, meu menino, com 3 anos, ele já tinha umas características diferentes, habilidade para ouvir línguas, uma habilidade... Mas aí ele foi perpetuando essas habilidades. Então, com 7 anos, ele começa a tocar violão, e aí usa YouTube para aprender violão usando cifra, que é uma coisa que nunca foi ensinada para ele. É um menino que com 4 anos andava de bicicleta sem rodinha e fazia downhill. Né, e ficava fazendo malabarismos, né, motores. É um menino que resolveu fazer natação e de repente resolveu que ia ser da equipe, em um ano estava em equipe, hoje é atleta de equipe de natação. E aí resolve que vai pintar e pinta muito rápido. Então você vê que realmente tem um diferencial. Mas ele podia não fazer nada disso, ter lido, escrito com 3 anos, ser um bom aluno. Bacana, era um menino de QI alto, mas não era um superdotado. Não era uma criança de alta habilidade. Né? Como eu tenho outro filho também que tem alta habilidade, mas é mais novo, e a gente não sabe se ele vai ter realmente alta habilidade ou se hoje só é um menino de potencial alto. Entendi. Por isso que é difícil o diagnóstico, né, nesse sentido. O diagnóstico, tem que ser ele é evolutivo. E isso vem muito também da família, né, Cristina? Uma família que estimula. Por quê? E por isso que é importante você identificar o potencial. Porque se você não identifica, você não estimula. Como que eu vou colocar meu menino na aula de arte se eu não percebi? O seu filho, ele seria superdotado em questões de habilidades? Como que definiria quando, por exemplo, a gente pega... Como neurologista, qual que é a definição? No caso, porque, por exemplo, a gente deu o exemplo do Messi, na habilidade do jogo. Ele tem mais de uma alta habilidade. Então, ele é alta habilidade pedagógica, né? Ele é um aluno... que está acima, tem umas outras questões peculiares com relação ao pedagógico. Ele é uma alta habilidade motora e alta habilidade artística. Entendi. Para ser considerado gênio, tem que ter todas. Todas são quantas? Todas as habilidades. Tem social, são 6. Né? Entendi. Ele é social também, ele é apto, mas eu não acho que ele é um líder. Entendi. Uma criança de 8 anos, eu não tenho como ser um líder aos 8 anos. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.